em mais uma doutrinária, agradecendo ao Mestre Jesus pela bênção concedida a cada um de nós e que possamos, através das mensagens, fortalecer a nossa alma e seguir esta caminhada, pedindo força, coragem, para que possamos conquistar esse reino maravilhoso do Senhor Deus. Nesta noite, mais uma vez, nosso irmão Evaristo, de Cruz das Almas, aqui de Bahia também, próximo à Conceição do Almeida, para a doutrinária da noite, buscando o item 8 do livro Luz do Mundo, Pescadores de Homem. Que a tua misericórdia, Senhor Jesus, ilumine e proteja todos nós. E dai sempre força àqueles que passam por provações firmes, sérias provações, que às vezes não entendem o motivo da caminhada, mas que todos nós que estudamos a doutrina espírita já temos pelo menos uma luz para esses esclarecimentos. Então, que a tua misericórdia ampare e proteja todos nós, encarnados e desencarnados, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então é com você, Evaristo. Boa noite. Jesus, nossos corações hoje e sempre. Adalberto, o tema é um tema intrigante, um tema bastante amplo, né? Pescadores de homens. A gente vê na história da humanidade vários pescadores de homens, né? Muitos pescadores vendendo ilusões, muitos condutores de homens invadindo territórios alheios, conquistando outros países, subjugando outros povos, comandando legiões de homens, amando sempre de um. E assim a história da humanidade foi se ampliando, às vezes na violência, né? E a gente sabe que esses homens que vêm nessa condição de condutores de povos, eles vêm para um fim pacífico na espiritualidade, com o fim de um intercâmbio entre nações, nas trocas de mercadorias, na exportação de seus produtos, importa e falta, né? Trocando cultura, trocando conhecimento, intercâmbio. Isso sim que seria o ideal de cada condutor de nações, de homens. Teria que ser. Entretanto, quando a gente chega na carne, a gente esquece os compromissos. Principalmente esses homens que vêm com essas missões de transformar o planeta para melhor, né? Por outro lado, também temos condutores de homens que levam o homem para o bem. Vários deles passaram pela Terra, né? Um Zoroastro, um Buda, um Confúcio, um Lao Tse e tantos outros que semearam o bem, orientou as almas dos seres humanos encarnados nas suas épocas. Então nós percebemos que sempre teve condutores de homens, tanto para o mundo das ilusões, mundo da ganância, como também para as coisas nobres, né? Elevação da alma, elevação do espírito, respeito ao próximo. Né? Mas ninguém deu um testemunho tão igual como Jesus. Jesus é inigualável em termos de comparação. E a gente percebe, com 33 anos de idade, a existência dele aqui na Terra, né?
ficando no anonimato por muitos anos, né? Que a história não registra, dos 12 aos 30, ou 29. Há várias instruções sobre isso. Há quem diga que Jesus, dos 12 anos a uma idade mais avançada, acompanhava sempre José de Arimateia nas suas viagens. José de Arimateia era bem próximo da família de Jesus. Era querido muito. E era um comerciante rico. Ele exportava pedras. E nessas viagens, dizem que ele levava o menino Jesus. Para vários países, quando ele ia em viagem de negócio, ele levava. Maria confiava nele e levava o menino. É uma das histórias que dizem esse tempo de intervalo. Mas no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, tem uma passagem interessante. É quando Jesus sai em busca dos seus auxiliares. Porque ninguém consegue implantar uma ideia nova sozinho. Tem que ter pessoas para ajudar na empreitada. Após aquele grande encontro com João Batista no Rio Jordão, qual foi o ritual do batismo, Jesus, passado algum dia, se encontra novamente com João. João no seu retiro de jejum ríspido, né, no deserto da Judéia, da Arábia. E fica ali alguns dias com João e depois João segue a sua caminhada e Jesus vai em direção a Canaã e chega até Jerusalém. Ele vai em busca dos auxiliares. A gente sabe que nada acontece assim de improviso. A espiritualidade é tudo planejado. Jesus já sabia a quem ele ia procurar. Afinal de contas, ele era um espírito onisciente, onipresente, onipotente. Mesmo encarnado, ele tinha consciência da sua condição espiritual, de espírito angélico. Ele chega em Jerusalém, né? Grande metrópole da época, Jerusalém. É logo notado pelo suporte físico, suporte clássico. E chamava muita atenção pelo suporte clássico. Né? Ele era avantajado de corpo, media mais de 1,80 m, devia pesar mais de 70, 80 quilos. Então chamava muita atenção, né? pelo seu porte físico e pela sua maneira de olhar, de andar. E é notado pelo sacerdote chamado Rama, que pergunta a ele: Galileu, o que faz na cidade? E Jesus responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, o reino dos céus. Exclamou Jesus, o Messias, com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. No coração dos homens. Não era um condutor de mundo de ilusão. Era um condutor para despertar a amorosidade no coração. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hana, o Anar, com uma gargalhada de desprezo.
E continuando suas observações irônicas, perguntou: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Veja a interrogação do doutor da lei. Aí o mestre responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, observou Hannah, ou Anar. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esses representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Veja aquela pleiade de doutores no Sinério, eles se achavam superiores aos outros povos. Eles achavam que tudo tinha partido deles. Então, censura Jesus por ter falado que tinha vindo plantar o reino dos céus. E Jesus responde: sacerdote, replicou Jesus, uma energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Olha que bonito. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Antena? Ou Antenas? Ele responde: conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Meu querido doutor, ele responde: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Jesus certamente passou a noite ali em alguma pousada. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes de alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galileia distante. Então vejamos aí um primeiro encontro em Jerusalém, né, com esse doutor Anar, que seria um dos seus inquisidores do julgamento de Jesus. Daí a algum tempo, ele chega em Canaã, depois a Cafarnaum, e se dirige às margens do Tiberíades. E tinha um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Aí narra aqui Humberto de Campos, né? A manhã era bela, no seu manto de áfano de radiosas neblinas, as águas transparentes vinham beijar os eloendos da praia, como se brincasse ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Vejamos, né, a vida simples, liberdade, a pesca.
alegres, homens ingênuos, analfabetos, mas com a pureza de coração. Eram essas pessoas que ele estava precisando, que ele procurava. Jesus aproximou-se do grupo e assim que dois deles desembarcaram na terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrou-se de já ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito. Enquanto que Simeão, embora agradavelmente surpreendido, contemplava Eleado, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus então lhe falou docemente do Evangelho, com o olhar insediado de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Eu falar em reino, pensar que é um reino terreno, né? Terreno. Tem poucas casas. Porque Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Então, cada um pensando que era um reino terreno. Assim como o sacerdote pensou que era o reino terreno. Perguntou se ele tinha um príncipe que ia bancar todo aquele investimento da empresa. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? André e Simeão se interrogavam a si mesmos, permutando o sentimento de admiração embevecida. Refletia Pedro: um homem? Que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Ambos os pescadores se esforçaram para dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam. Porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no amargo do espírito, sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Vejamos que coisa interessante, né? Jesus, com sua licença de presente, sabia que aqueles dois seres era espírito que tinha, né, tido com ele no mundo espiritual, né, para aquele investimento na terra. Os dois não lembravam, mas o Jesus, o Messias, lembrava, né? Ele lembrava do convite e sai à procura deles, né? Já encontra dois.
Jesus abraçou imensa ternura e, como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si critérios ridiculizadores, o mestre, acompanhando de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Cafarnaum. Né? Entrou calmamente. Cafarnaum era uma grande metrópole na época, né? Aquela região de lá, Jericó também. Entrou calmamente na coleitoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar. Respondeu sem demora: recolhe os impostos do povo devidos a Herodes. Queres vir comigo para acolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. Então já vai 3. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecerá ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde Jesus fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo com a adesão desejada, era a do coração sincero e puro, para sempre. As claridades do seu reino iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Então vejamos que ele foi buscando um a um. Né? Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a sua primeira pregação da Boa Nova na Praça Ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. Humberto, ele é muito detalhista. E ele fala aqui: no céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mão da natureza que convidasse os homens à celebração do primeiro agape, né? A primeira pregação. As aves arisca pousavam de leve nas alparreiras mais próximas, como se também desejasse senti-lo, desejasse participar daquele banquete. E na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos, pecadores, com homens analfabetos e simples, que havia acorrido ansioso para ouvir. Veja que já naquela época tinha essas mulheres com aflições, crianças órfãos que andavam pelas ruas abandonados, né? Já naquela época. E bem antes também já tinha. Né? Jesus contemplou a multidão, enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Aná, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pescadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime.
converteria toda miséria e toda dor num cântico de alegria. E tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar de maravilhosa beleza do seu rei. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz. E bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Então vejamos nessa primeira leitura aí, que eu acabei de fazer aqui, desse livro Boa Nova, de Humberto de Campos, da psicografia de Chico Xavier. A gente vê aí os primeiros contatos com Jesus, com aquele doutor da lei, e depois com esses 3 discípulos que ele foi convidando a fazer parte, né, do seu grupo de divulgadores. Mas, no livro Encontro com Jesus, de Ivone Amaral Pereira, psicografia de Wallace Nunes, tem um encontro muito maravilhoso com Jesus, com um guia de caravanas chamado Isacar. Isacar nos narra que, passando, conduzindo uma grande caravana, viu um homem sentado debaixo de uma palmeira, com as mãos espalmadas as pernas, em forma de lótus, igual os budistas sentam na Índia. Ele passou, estava aquele homem lá sentado, os olhos fechados. Ele seguiu viagem e volta, alguns dias depois, ou semana depois, está o homem na mesma posição, sentado, debaixo de uma palmeira. Ele levou uma caravana e já vinha com outra caravana. Ele era guia de caravana naqueles desertos. E nessa caravana tinha jovens, crianças. E 2 crianças vendo aquele homem debaixo da palmeira. Vai e desperta. Desperta o homem. Ele levanta, pega cada um em suas mãos e se dirige aonde ele estava acampado. Era bem na hora da refeição. Ele senta, faz refeições com eles. Depois ele levanta, ergue a mão para cima e todo aqueles rebanho de ovelha vem em seu encontro, atraído pelo seu magnetismo. Ele só levantou as mãos. O rebanho todo veio em sua direção, ele ficou no meio. Ele pega uma delas, que estava com dificuldade em andar. Ele pega uma delas, começa a fazer carinho nela e depois solta. E o Isacar observando. A cabritinha sai pulando, e as outras atrás. Aí ele fala assim para o Isacar. O Isacar lhe fala, para onde o senhor vai? Ele fala, eu vou para Cafarnaum. O Isacar ia para outro itinerário. Em busca de quê? Das minhas ovelhas. Eu tenho muitas ovelhas espalhadas por toda parte. Se despede e vai embora.
Tempo depois ele passa em Cafarnaum, esse Zacá, vê ele pregando na praça. Talvez esse momento aqui mandasse momento, quando Jesus está em Cafarnaum, pregando essa grande multidão que narra aqui no verso de Campos. Ele passa a ver o homem novamente, pregando. E presencia algumas curas que ele faz. E continuando aqui com o livro de Humberto de Campos, na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra da fonte do Tiberíades, infelizmente eu tenho que ler essa parte, né? É os pescadores, né? Tem como falar, se não ler alguns fatos que está narrado aqui no livro. O mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da boa nova? O velho Zebedeu, né? A voz do trovão, falava igual um trovão. Tiago e João eram os filhos de Zebedeu, que já conheciam as pregações do Batista. Os dois acompanhavam o Batista. E que eu tinha ouvido na véspera, tomado de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamou felizes. Como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocando pela força do amor que se irradiava do Cristo. Fonte inspiradora das mais profundas dedicações. Falaram largamente da venturosa de sua união perene, no futuro, das esperanças com que deveria avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Os dois rapazes, galileus, eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras almas. João era o mais novo, né, do grupo. João tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros, em amoroso transporte. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens. E regressando à casa com o espírito arrebatado, com imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Vejamos, todos os discípulos de Jesus, com exceção de Judas, eram galileus. Só Judas que era da Judéia. Só Judas que sabia ler, tinha cultura. Os 11 eram todos da Galileia. Todos. Que não era bem visto pelos judeus. Né? A nata, eles achavam a nata. Relataram a sua mãe o que se passara. Salomé, era a mãe de João, mãe de Tiago, esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesmo. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Salomé também pensando que era um reino temporal, um reino terreno. Igual lá o Anã, né, o doutor da lei. Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe, a mesma intenção do sacerdote. Tá vendo? Tem um príncipe que vai investir na sua empresa, por isso que ele perguntou a Jesus. E lá também é a mesma coisa, tá vendo?
Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Interrogação. Ah, o Cristo, aqui tem o Cristo. Mas, na verdade, a palavra Cristo só veio depois de Paulo. Esse episódio era só o Messias. Ninguém falava Cristo. Paulo, que isso quer dizer, em grego, ungido. Ungido, em grego, é Cristo. Então, na época que Jesus viveu com o seu discípulo, ninguém chamava ele de Cristo. Era o Messias. O Messias, né? Deveria ser o intérprete, né? Salomé ia falar Cristo. Ninguém chamava lá de Cristo, era o Messias, né? Será que Jesus não deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes? A quem seria confiado os postos mais altos dentro da nova fundação? Esperta ela, né, Salomé? Eu estou se interrogando, né? Em silêncio. Seus filhos queridos bem os merecia. Precisava agir enquanto era tempo. O povo, já muito, falava em revolução contra os romanos. E os comentadores mais indiscretos até viram a queda próxima dos Antipas. O novo reinado estava próximo e, alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias, tá vendo? Messias, no círculo de seus primeiros discípulos. Veja que todo mundo pensava, os primeiros discípulos, que era um reino temporal. Imagina um reino do céu, né? Na terra. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do seu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Ela queria garantir o melhor para os seus dois filhos. E qual é a mãe que não quer, né? Garantir o melhor para os seus filhos. Hein, Adalberto? Qual é a mãe que não quer? Com certeza. Garantir o melhor para os seus filhos. Adalberto não dormiu no ponto. Olha que o mestre responde. Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Eu sabia o cálice que ia beber no futuro. O meu cálice. A genitora dos dois jovens embaraçou-se. Ela não entendeu que cálice era esse. Além disso, o grupo que rodeava o Messias observava com indiscrição e manifesta curiosidade. E o que Salomé quer assim? Reconhecendo que um instante não lhe permitia mais amplas explicações. Retirou-se, apressada, colocando seu velho esposo ao corrente dos fatos. Aí ela bota Zebedeu, né? Bota Zebedeu, deixa Zebedeu assim, ciente dos fatos e coloca o velho lá para falar com o Messias. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhe recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões humilde e respeitosa. Zebedeu, respondeu Jesus, tu, que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes
de algum profeta de Deus que, no seu tempo, fosse amado pelos homens do mundo? Nenhum profeta é amado em sua cidade. Nenhum deles. Não, Senhor. O que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouviu-o humilde e repetia: sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Né? O trabalho árduo é o amor, é o meu gozo. O sofrimento é o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então ele já foi debulhando que reino era esse, que não era um reino temporal, não era um reino terreno, né? Que esse reino, né, ia trazer sofrimento, ia trazer martírio, ia trazer dor, né? Porque de encontro são os fortes, os poderosos da terra. E Jesus, como se aproveitasse, já falei dessa parte aqui. Então, Senhor, exclamou Zebedeu, respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema, a vontade de meu Pai, são do meu reino. Ou seja, duas coisas, a consciência pura e a resignação, uma das qualidades da vontade do Pai. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. A paz da ociosidade, né? Que não é. Tem que ser uma paz com trabalho, com movimento, com agitação, mas sem mal a ninguém. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos, que lhe subjuga o coração e não descansarei enquanto não tocarmos o ponto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. E como se quisesse permenorizar o esclarecimento, prosseguiu. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Os umbrais da eternidade. Mas morre ociosamente em seus palácios. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate reposam o pensamento no seu amoroso de Deus. O cara é vencido, mas ele morre em batalha. Morre em batalha. Outros há que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. A lei de causa e efeito. Eles aplaudem o mal. Né? Ou seja, concorda com o mal. E mais tarde vai
ter as consequências. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem extermina os que sustentam. Eles nem aprovam e nem matam o que sustenta o erro. Trabalham pelo bem, porque sabe que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate. Ele não tolera o mal e o combate, por muito amar os seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Então, ele revela uma coisa que não seria um ensinamento apenas naquela região. Seria pela humanidade inteira. Seria uma revolução de pensamento, de ideias, não só para o povo hebreu, e sim para toda a humanidade. Enquanto os dois discípulos fintavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Grande rei, exclamou o velho pescador. E, dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso: Senhor, Senhor, trabalhemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Quantidade. Ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, a nossa causa não é do número, não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa no mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. Movimentos da iniquidade, as guerras, as invasões, os guerreiros. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riqueza imensa para dominar as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhes as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou o homem sozinho e bem intencionado, com um simples sinal, salva uma barca cheia de pescadores? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da boa nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para ela. E, por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia com as melhores armas dos meus discípulos, exterminando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou,
Nunca o irmão que, para nós, outros, estará sempre de pé. Não repousaremos até ao dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho, porque o Pai não falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegre-nos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combataremos deuses dos triunfos faces, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus. Compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para contemplá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim no íntimo dos corações. Eu quero terminar aqui a leitura. Jesus guardou silêncio por um instante. João e Tiago lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fecharam os olhos com o peito oprimido de júbilo. Diante de si, num vasto futuro espiritual, viu o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre no hino glorificador. Até aí seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus revelara um pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes, os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas e lhe rebelavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e umedeceu com suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meu filho são os vossos. Jesus, atraindo docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos e dizendo: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tem no coração a fonte da fé viva. Então, meus irmãos, nós vejamos aí esses primeiros encontros. E outros encontros foi tido até formar o colegiado dos 12. 11 galileus e um judeu da Judéia. Nascido ali, cresceu dentro do templo. Judas Iscariote conviveu dentro do templo, estudou ali no templo. Conhecia todos os doutores da lei. Era o tesoureiro do grupo. A noite fora longa e frutífera. Eles tiveram por todas as horas a tirar as redes e colhê-las vazias. As águas generosas também tinham seu capricho. Aquela era uma noite de cansaço e desaire. Sem luar, os barcos encalhavam nos bancos de areia. E todo o esforço daqueles homens ofegantes redundava em profícuo. Retornávamos
penantes do dia, corpos moídos, olhos ardendo, mordorrentos e mal-humorados. Pela noite que não for bem sucedida na pesca. O mangote humano na praia parecia um borrão colorido e imóvel, contrastando com as areias alvas. 2 barcas foram deixadas vazias e as redes começaram a ser estendidas nas varas de sustentação na praia. Apertado pela multidão que ouvia a palavra divina. Entrando numa delas em que se encontrava Simão, o seu proprietário, e falou um pouco mais ao povo expectante. Os ensinamentos do Mestre nos princípios espírita cristão constitui sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Figuradamente, o espírito humano é um pescador de valores evolutivos na escola regeneradora da Terra, no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, meus irmãos, grandes pescadores passaram pela Terra. Grandes pescadores. Os filósofos na Grécia, os instrutores da Índia, da Ásia, da China, do Japão, de todos os lugares. Sempre reencarnou seres pescadores de homens, ensinando novas às criaturas. Não só guerreiros arrebanhando os súditos para suas guerras, mas estruturas espirituais que desceram à Terra com ensinamentos novos para fazer a humanidade progredir. 11 homens. Um deles que esperava um Messias terreno, um Messias guerreiro, lhes tornasse Roma e assumisse a coroa de rei da terra. Judas. Os outros 11 se deixaram ser conduzidos pelo amor do Nazareno, em seus íntimos, se tornaram pescadores de homens, por todas as regiões onde andaram. Só um deles alcançou a velhice. João, o mais novinho. Quando o médico foi crucificado, João tinha de 15 para 16 anos. Por isso que ele não foi incomodado. Era de menor. Ficou lá junto, no pé da cruz, com Maria. Os demais fugiram. Ele não, ele era criança. Só João, exilado na ilha de Pátimo, por Nero, morreu de velhice. Deixou seu evangelho, deixou o Apocalipse. Os demais, todos tiveram morte violenta. Quando Jesus diz a Salomé, eles vão beber do cálice que eu vou beber? Depois tem um livro que fala mais adiante. Eles beberão mais para frente. Eles não vão beber agora, mas vão beber também. Todos tiveram morte violenta. Todos eles, com exceção de João, que morreu de velhice na ilha de Patmos. E nós herdamos hoje aqui, né, essa semeadura. Que veio através da terceira revelação de Allan Kardec. Allan Kardec
pescador de homem também. Deixou a doutrina que cada dia pesca homens, para despertar sua consciência e contribuir para a evolução de si próprio e das pessoas que estão em seu redor. Muita paz, muita luz, obrigado pela paciência, perseverança, coragem, conhecimento e amor. Nós precisamos desses atributos, principalmente no dia de hoje. Me perdoe pela leitura que foi longa, mas foi preciso. Jesus conosco, muita paz. Muito bonito e traz um ensinamento muito grande. Esse livro Boa Nova está aí no item 3, e é maravilhoso. Mostra a realidade que hoje estamos passando, e é exatamente essa semeadura que você falou. Então vamos semear e vamos pescar para fazer a nossa parte. Também desejar fazer uma 5 minutos para conversar. Boa noite, gente. Então, Evaristo, eu só quero fazer assim uma pergunta. Como você falou da história de Jesus, achei bem interessante. João não foi assim. Eu não conheço muita história de Jesus. João não foi aquele que Salomé pediu a cabeça dele? Não? Confundindo as O de histórias. Salomé é João Batista. Ué, mas não é o mesmo João? Não. João Batista era primo de Jesus, tinha quase a mesma idade de Jesus. Foi o que batizou Jesus. E quanto tempo João Batista desencarnou depois de Jesus? Ele desencarnou assim que Jesus começou as suas pregações. João Batista foi preso por Herodes e numa festa lá de aniversário, Herodias pediu para a filha, porque a filha, Herodes prometeu para a filha que dava tudo a ela que ela quisesse, né, no aniversário, né, na noite lá dançante. Aí Herodias disse para a filha, pede a cabeça de João. Aí a filha pede a cabeça de João. João estava preso na masmorra, e aí é decepada a cabeça e levada na bandeja. João tinha a mesma idade de Jesus. João era um pouco mais velho que Jesus. Alguns meses só, 2 a 3 meses só. Ah, tá. Esse João que eu falei aí, o João é o João, filho de Zebedeu, que tinha 15 para 16 anos, quando começou a acompanhar Jesus. Né? Que morreu de velhice na ilha de Pátimo. Foi o único que não teve morte violenta, foi João. E depois ele reencarnou como Francisco de Assis e a reencarnação de Chico Xavier. Esse João. Será? Cuidado com a afirmativa, hein? Quando Jesus fala, quando Jesus, após a crucificação, que aparece à beira do mar para os 11, que fala que os demais iam seguir ele, mas João ia ficar. E Pedro fala, por que João vai ficar? Jesus fala, que importa tu? Se eu queres que ele fique, segue-me tu. Então, João ficou. Teve outras reencarnações, até inclusive como mulher. Depois veio como Francisco de Assis.
E por último ele veio como Chico Xavier. É o mesmo espírito que viveu em João Evangelista. Não sabia. Sabia, não? Mas Não. é. É. Então, Chico Xavier foi discípulo de Jesus há 2.000 anos atrás, com o nome de João, filho de Zebedeu, tinha 15 para 16 anos. Era o mais novo do grupo. E Jesus revela a ele até o futuro dele na terra. Ele ia ficar reencarnando na terra para levar o evangelho de Jesus aos confins da terra. Olha a obra que Chico fez, se não é o evangelho de Jesus. Bom, eu sou apaixonada por Chico, né? Eu tive... Observe o carinho que ele tem com essa figura de Jesus. Sim, verdade. É muito bom saber, né, dessas... Eu, particularmente, eu não sabia dessas histórias. Fiquei... Salomé, eu vi que ela pediu será a cabeça de João. Não sou muito... Não sei mais essas histórias, não, para falar a verdade, né? É o João Batista, que a gente comemora o São João, incêndio de fogueira em São João, é o João Batista. Eu sei. É verdade. Mas Era eu digo primo de assim, Jesus. né? Hoje a gente fala santo, né? Mas eles não são santos, né? Porque eles não O fizeram santo quem deu milagre. foi a Igreja Católica. O santo quem deu foi a Igreja Católica, não é santo Ah, nenhum. sim. A Igreja Católica que chama santo, canoniza e diz que é santo. Ah, entendi. Porque eles não fizeram, né, assim, aquele assim, milagre. Porque Jesus também, quando fez, ele pediu para Deus, né? Deus que deu poder para ele, né? Eu acredito. Não, estou Jesus é errada? um, Jesus, Estou me Jesus, confundindo de Jesus é novo? um espírito angélico. Todo aquele poder que ele fez era ele que fazia mesmo, não era Deus, não. Era Ah, ele que é. fazia. Como tem ser humano que fez também coisa igual a Jesus. Quem? Né? É evolução. A evolução nos dá essa condição de um dia fazer coisas. Né? A medicina não faz cura, a medicina não faz transplante. Olha que coisa maravilhosa. Né? Tira um coração Troca e bota outro. coração, rim. Então, o que Jesus fazia? Jesus curava. Curava as células ruins e botava células novas. Ele tinha essa condição de fazer isso. Ele manuseava os fluidos. Né? Ele manuseava. Ele tinha essa capacidade de eliminar a célula de um leproso e botar as células novas no lugar e fazer a cura. Né? E não é milagre. Isso não é milagre. Ele tinha esse conhecimento de fazer isso, como a medicina faz hoje. Né? Hoje a lepra já tem cura. Tem os remédios. Esse remédio Jesus já tinha naquela época. Ele manuseava o remédio para fazer as curas. Beleza. Vai lá, Alberto. Não, só que é verdade, né? A lepra mesmo, naquele tempo era tão assim, as pessoas nem chegavam perto. Hoje é tão difícil falar que uma pessoa tem lepra, né? Porque hoje tem tratamento. Não sei se tem cura, mas tratamento a gente sabe que tem, né? Bem interessante a evolução do ser humano. E é isso. Diga, Marcos. Quer falar alguma coisa aí, Marcos? Não, na verdade eu só vim agradecer. Eu estava com saudade de Evaristo, aí eu vi você colocou lá no grupo. Tem anos que eu não vejo Evaristo e você... Marcão aí. Ah, Evaristo, já estou com uma barba parecida com a sua já. Você tá bonito com essa barba aí, viu? Aí quando eu vi lá no grupo, eu falei, não, vou matar a saudade de Evaristo e de Adalberto. Uma vez por mês, o Adalberto me convida para fazer um bate-papo, Márcio. Mas aí a gente estuda um pouquinho para falar algumas coisas. Às vezes choca com as atividades nossas aqui, só que hoje não teve, aí eu falei, rapaz, vou ficar em casa sem fazer nada, não, vou arrumar o que fazer, Aí eu vim assistir a live aqui. Foi bom te ver, Luzia tá mandando lembrança para você e para ti, viu? Um abraço aí. Diga ela que receba meu abraço também aí. Obrigado, amigo, obrigado. Quando eu for aí em Cruz das Almas, eu vou aí visitar vocês, levar a menina para vocês conhecerem também. Beleza. Chique aí, esse? Chique. 550 quilômetros aí de vocês aí. É isso aí. Quem mais quer fazer algum comentário? Tem mais um minuto. Eliana, Ivânia, Henrique e outros aí.
silenciaram, então isso quer dizer que Evaristo pode fazer a prece final da doutrinária da noite. Obrigado a todos, muita paz, Deus proteja todos nós. Agradecer o Supremo Divino pela vida que cada um de nós temos, né? Essa vida corpórea, onde a gente respira o ar, o oxigênio da natureza, onde ingerimos a água, os frutos, tudo que a natureza nos concede, de graça, mas consumimos com nossos recursos, porque todos são comprados, né? Só tem que agradecer a Deus por esse momento, a Jesus por nos ter otorgado o seu Evangelho, a Kardec por ter um trabalho árduo para codificar a doutrina dos Espíritos, essa doutrina que nos liberta, nos esclarece, abre a nossa consciência. É só gratidão. A oportunidade de rever os amigos, né? A oração que alimenta a nossa alma. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, se assim perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque o vosso é o reino, o poder agora para sempre. Muita paz, muita luz para todos nós encarnados e para todos os desencarnados que estão aqui entre nós. Muita paz.